os fariseus eram o equivalente daqueles pastores infiéis do tempo de Ezequiel, que eles haviam torcido o ensino das Escrituras, e é verdade. A revelação que Deus fez de si mesmo no Antigo Testamento, ao contrário do que muita gente pensa, não é de que a salvação era pela guarda da lei, ou pelas normas, ou pela circuncisão, ou pela guarda do sábado, ou pelo cumprimento daquela dieta religiosa e de todo aquele ritual que você encontra no livro da lei. Augustus Nicodemos aborda temas centrais do Evangelho genuíno. Além disso, nosso objetivo visa alcançar tanto aqueles que já estão firmes na fé, quanto os que estão buscando respostas espirituais. Aqui, ofereceremos ensinamentos claros e diretos, baseados nas Escrituras, para ajudar a moldar uma vida cristã centrada em Cristo e nos princípios reformados. Confira a pregação a seguir e seja edificado. Jesus condena os fariseus, chamando-os de falsos pastores, e ele se apresenta como sendo o verdadeiro pastor da nação de Israel, o verdadeiro pastor do rebanho de Deus. Então o capítulo 10 é esse contraste entre Jesus como sendo o verdadeiro líder, aquele que foi enviado por Deus para o bem do seu povo, e os líderes judeus da época, que Jesus compara a mercenários, ladrões, salteadores, que eram falsos pastores e que conduziam o povo para a perdição. Esse é o ponto do capítulo 10. Então, na minha conclusão, vocês já estão percebendo, nós faremos algumas aplicações sobre, então, o que seria um verdadeiro pastor hoje, não é? Ou através de quem Jesus Cristo está falando hoje, ou como reconhecer a voz de Cristo nos dias de hoje e assim por diante. Muito bem, o pano de fundo para a gente entender o capítulo 10 envolve dois pontos, né? Na verdade são 2 pontos para a gente entender o capítulo 10. Primeiro é a figura do pastor e das suas ovelhas, que era uma figura bastante conhecida na Palestina. A Palestina era essencialmente uma cultura voltada para a criação, a pecuária e para a agricultura. Então a figura de um pastor com suas ovelhas era conhecido de todos os ouvintes de Jesus e também nos é conhecido, embora hoje a gente tenha menos isso, né? Já houve mais isso, mas hoje já bem menos. Mas naquela época era uma figura bastante familiar e bem conhecida. Mas o pano de fundo teológico do que Jesus vai dizer é uma profecia que você encontra no livro de Ezequiel. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, por gentileza. Deixa o dedão marcando aí João 10 e vai lá para Ezequiel 34. Profecia contra os pastores infiéis de Israel. Do verso 1 até o verso 6, Deus denuncia os falsos pastores que havia na época do profeta Ezequiel. Isso aqui é na beira do exílio. Isso é prestes a Assíria invadir Israel, seguida dos babilônicos, e levar a nação em cativeiro. Israel é um profeta que ele está profetizando às vésperas do exílio e ele mesmo acaba sendo levado como um dos cativos. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: o Filho do homem profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz, assim diz o Senhor: ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste. E aí segue uma série de críticas e denúncias que Deus faz contra os líderes religiosos de Israel, que eram os profetas, eram os juízes, eram os sacerdotes e também o rei, que era responsável para manter a boa religião. Todos eles tinham falhado, tinham levado o povo para a idolatria, tinham virado as costas para os caminhos de Deus, e Deus manda o profeta Ezequiel dizer: vocês são falsos pastores. Em vez de vocês cuidarem do meu rebanho, vocês estão se aproveitando do rebanho, comendo a gordura do rebanho. Vocês não estão atrás da ferida, da dilacerada, da desviada. Vocês estão simplesmente se locupletando com a gordura do rebanho. Em seguida, do verso 7 em diante, Deus diz que Ele mesmo virá como pastor cuidar das suas ovelhas. Já que vocês não fazem o trabalho, Deus diz: eu mesmo vou ser o pastor das minhas ovelhas. A partir do verso 8, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei
tomarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos, etc. Aí no verso 11 ele diz: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Deus diz então, já que vocês não estão fazendo o trabalho direito, eu mesmo virei e eu pastorearei o meu rebanho. Seguindo a profecia, quando chega no verso 23, Deus, através de Ezequiel, diz que ele vai suscitar um pastor, vai levantar um pastor, indicado por ele, sustentado por ele autenticado, que vai cuidar do seu rebanho que está no meio da nação de Israel. Está no verso 23, suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, e lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Queridos, os judeus sempre entenderam essa profecia como uma referência messiânica. O Messias seria aquele pastor enviado por Deus, da descendência de Davi, que haveria de pastorear a nação de Israel, que haveria de conduzir o povo de Deus dentro da verdade, alimentar o rebanho com a palavra de Deus, salvá-los dos inimigos, protegê-los dos predadores, enfim, fazer o trabalho que o pastor haveria de fazer. Aqui no capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus se apresenta como sendo esse pastor. E é por isso que 4 vezes aqui no texto os judeus reagem. Primeiro dizendo, não estamos entendendo. Depois da segunda vez dizendo, está endemoniado. Na terceira vez, vamos matá-lo. Na 4ª vez, prende para torturar e matar. Porque eles entenderam que quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, que ele estava se identificando como aquele pastor de Ezequiel 34, o Messias, filho de Davi, o filho de Deus, que haveria de fato de cuidar do povo de Deus e que haveria de ser o porta-voz e o transmissor da verdade de Deus, o salvador do seu povo. Então, para que a gente entenda o capítulo 10, a gente tem que lembrar dessa profecia de Ezequiel 34 e tem que lembrar também do contexto pastoril da Palestina, onde essa figura era bastante familiar. O objetivo de Jesus, então, como eu disse, era primeiro demonstrar que os fariseus eram o equivalente daqueles pastores infiéis do tempo de Ezequiel, que eles haviam torcido o ensino das Escrituras, e é verdade. A revelação que Deus fez de si mesmo no Antigo Testamento, ao contrário do que muita gente pensa, não é de que a salvação era pela guarda da lei, ou pelas normas, ou pela circuncisão, ou pela guarda do sábado, ou pelo cumprimento daquela dieta religiosa e de todo aquele ritual que você encontra no livro da lei. O que Deus revelou no Antigo Testamento é uma religião de graça. A pessoa, o crente do Antigo Testamento, ele era salvo pela graça da mesma forma que você é salvo hoje. Porque todo aquele aparato que foi dado no Antigo Testamento era para mostrar que eles eram incapazes de cumprir tudo que Deus poderia requerer de alguém para ser salvo. Por isso que juntamente com a lei vinha o altar do sacrifício, porque quando o israelita pecava, o que é que ele fazia? Ele corria para o altar, oferecia um cordeiro, oferecia uma oferta, e ali ele era declarado perdoado e purificado pelo sacerdote. Então no centro da religião do Antigo Testamento estava o altar, onde o sangue era derramado para o perdão de pecados. Então no Antigo Testamento era pela graça também. A diferença é que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela fé no Messias que haveria de vir e que era prefigurado lá naqueles sacrifícios. E hoje nós somos salvos pela fé no Messias que já veio. Eles no Antigo Testamento não viram o Messias, e nem você nem eu. Então, o que é que nos une é que tanto eles como eu, como nós aqui hoje, nós precisamos de fé para ser salvos. É a mesma fé, é o mesmo povo, é a mesma doutrina. Mas o que é que os fariseus tinham feito? Eles transformaram a lei de Deus no caminho da salvação. Eles transformaram aquela revelação de Deus no Antigo Testamento, que era uma religião da graça, da misericórdia, onde Deus perdoava livremente o pecador, numa religião que era baseada em mérito. Que a pessoa tinha que cumprir não somente aquelas leis que Moisés tinha deixado, mas muitas outras que eles acrescentaram, desde o período do retorno do cativeiro até a época de Jesus. Nesse período foi que apareceram os rabinos, talvez o primeiro deles tenha sido Esdras, que era mestre da lei, um levita que era versado na Escritura.
E agora, como não tinha templo, o templo tinha sido destruído, o judeu, em vez de centrar-se no templo, ele centrava na sinagoga, que era onde a lei era lida. E aí isso deu um viés legalista à religião do Antigo Testamento praticada por Israel. O judeu acreditava que se ele se circuncidasse quando nascesse, se ele oferecesse os sacrifícios, se ele cumprisse em detalhes a lei de Moisés, então Deus haveria de salvá-lo. E além disso, os fariseus, baseados na interpretação dos escribas, acrescentaram leis e leis e leis e normas, a ponto de se tornar uma coisa absurda e praticamente impossível. É disso que Jesus está acusando os fariseus. Vocês são pastores infiéis. Vocês deturparam a verdade de Deus. Estão ensinando o erro. Vocês estão ensinando o que Deus não ensinou. O que Deus não ensinou. Não somente isso, eles eram gananciosos. Jesus, lá em Mateus 23, quando denuncia a hipocrisia dos fariseus, diz assim: vocês roubam a casa da viúva sob o pretexto de longas orações. Parece que tinha tem um taxímetro, não é? E tem um oraçãozímetro, sei lá o que é. É um aparelho que mede o tempo de oração que o fariseu levava para a casa da pessoa, começava a orar e ligava. Começava a orar. Quanto mais ele orava, mais, né? Depois ele cobrava pelo tempo de oração. E ele fazia isso com as viúvas. Ou seja, usava a religião como pretexto para se enriquecer. Não tinha preocupação com a coitada da viúva, mas queria o dinheiro dela. E para isso ele usava todos esses artifícios, né? Então essa é uma estratégia muito antiga, que já tinha na época de Ezequiel. Ezequiel está denunciando aqui o pastor que comia da gordura das ovelhas, comia da lã das ovelhas e tudo mais, e não cuidava, não ia atrás, não procurava, não sarava, absolutamente nada. O profeta Ezequiel já denunciava, e a mesma coisa Jesus está fazendo aqui, quando ele vai comparar os fariseus a esses falsos mestres. Além disso, eles viviam vida hipócritas. Eles colocavam todos aqueles fardos em cima dos homens, mas eles nem com o dedo queriam movê-lo. Jesus chama-os de sepulcros caiados. Sepulcro caiado. Naquele tempo, quando enterrava uma pessoa, passava cal em cima, porque na lei de Moisés dizia que se você pisasse numa sepultura, ou se você tocasse no morto, você ficava impuro. Então, para que ninguém fizesse isso, eles caiavam. Então o sepulcro parecia muito bonito, mas dentro estava cheio de ossos e de carne podre, mas por fora estava calhadinho. Então era assim os religiosos daquela época, era assim os fariseus, era assim os líderes. E Jesus então aqui no capítulo 10, ele está denunciando isso aí. Ele, em contraste àqueles falsos mestres, os fariseus da sua época, ele se apresenta como o verdadeiro pastor de Israel, como sendo aquele que havia sido prometido por Deus, o próprio Filho de Deus, o Filho de Davi, o Messias, o Salvador do povo. Então esse é o pano de fundo do que nós vamos ler aqui. Aqui, como eu disse, você tem 4 sermões de Jesus intercalados por registro das reações dos judeus. Primeiro, Jesus vai contar a parábola do pastor e da ovelha no curral, que vai do verso 1 até o verso 5. Aí os judeus reagem, verso 6, dizendo: não estou entendendo o que é que o senhor está dizendo. Aí Jesus explica, o segundo sermão, do verso 7 até o verso 18. Ele explica a parábola. Reação dos judeus, que está no verso 19 a 24, ele está endemoniado. Só um endemoniado para dizer esse tipo de coisa que ele está dizendo aí. Jesus então, com calma, explica, aí já é o terceiro sermão, a razão pela qual ele diz o que disse e pelo que os judeus não criam nele. Por que os judeus não estavam acreditando? E Jesus explica isso do verso 34 a 38. E aí a reação de 25 a 30. E a reação dos judeus: ah não, a gente tem que matar esse cara. Ele cometeu blasfêmia, nós temos que matá-lo. Está dizendo que é Deus. Jesus então termina defendendo a sua declaração. Por que ele disse que ele e o Pai eram um? Ele explica por quê. E o resultado é que os judeus dizem, do verso 34 até o final: vamos prendê-lo. E Jesus então escapa da Judeia e ele vai lá para as bandas do Jordão, onde continua a pregar a palavra de Deus. Então essa é a estrutura do capítulo 10. Eu não sei se meu tempo dá hoje. Pipe disse que eu podia até meia-noite, né? Mas eu não quero forçar os irmãos. Não, nós vamos no que der aqui, tá certo? Até onde der. Espero que dê para cobrir o capítulo todo, mas é muito material. Mas vamos lá. Então, primeira parte, Jesus em reação
a polêmica com os fariseus do capítulo 9, ele conta a parábola do pastor e suas ovelhas, verso de 1 a 6. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que Jesus lhe falava. Ou seja, então, o que você tem de 1 a 5 é uma parábola. Parábola é uma comparação, ou com um fato real, ou com um fato fictício. É uma comparação que tem como objetivo ilustrar algum ponto na vida espiritual. Jesus era um mestre contador de parábolas. Ele ensinava com frequência através de parábolas. E aqui a parábola é baseada na figura do pastor e das ovelhas. As ovelhas na Palestina, elas eram guardadas à noite num grande curral, que é chamado aqui de aprisco, um grande curral, com o objetivo de protegê-las dos predadores, como urso, leão, lobo, protegê-las do mau tempo. O tempo da Palestina ele podia mudar rapidamente, as intempéries poderiam prejudicar o rebanho, e também para proteger as ovelhas dos ladrões que vinham de noite tentar furtar ovelhas. Mas era possível, aqui é que tem um ponto que você precisa entender aqui, que é crucial para o entendimento. Era possível que no mesmo curral houvesse mais de um rebanho. O que acontecia? Tinha um pastor e ele tinha o seu rebanho, 15, 20 ovelhas. Ele conhecia todas elas e elas conheciam o pastor. Tinha um jeito especial, até hoje na Palestina é assim, ele tem um jeito especial de chamar as ovelhas e as ovelhas reconhecem e seguem. E de lado tem outro pastor que também tem o seu rebanho, 30, 40 ovelhas. E tem mais um terceiro pastor que tem 50 ovelhas, um rebanho. Quando é de noite, juntam os 3 rebanhos no mesmo curral, para passar a noite juntas no mesmo curral. Então no dia seguinte, o pastor, chega o primeiro pastor, o porteiro abre a porta e ele chama as ovelhas. E lá no meio daquelas 100 ovelhas, as 15 que são dele ouvem e saem, e as outras não. Fica lá quietinha, não conhecem a voz do estranho, mas conhecem a voz do pastor. E aí sai. Aí vem o segundo pastor e o terceiro pastor e respectivamente leva os seus rebanhos. Então essa era a prática comum da Palestina. Isso é o pano de fundo que Jesus está usando aqui dessa parábola. Ele diz aqui, ao contar essa parábola, ele quis ensinar os seguintes pontos. Primeiro, aqui presta atenção, o curral, o grande aprisco, na verdade era a nação de Israel, o povo da aliança. Os judeus, os descendentes de Abraão, com quem Deus fez um pacto e fez promessas. Os líderes religiosos de Israel, na época de Jesus, eram ladrões e salteadores que tentavam pular a cerca do curral para roubar o rebanho, explorar o rebanho, e eles entravam não pela porta, mas pulando o muro. É o que Jesus Cristo diz no verso 1. O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Ele está pulando o muro para ver se rouba alguma ovelha. Ele está ali com a intenção de ter algum lucro. Jesus se refere aos fariseus aqui. Esse é o ponto de Jesus. Eles tinham ensinado o erro ao povo de Deus, vinham explorando a fé do povo de Deus como ladrões e salteadores. E Jesus então sugere aqui que ele é aquele verdadeiro pastor das ovelhas de Israel. Ele tinha entrado pela porta, verso 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então Jesus, em contraste àquele que está pulando o muro, ele é o verdadeiro pastor, porque ele entra pela porta. Isso significa que Jesus está dizendo: eu sou aquele que fui estabelecido por Deus como pastor dessas ovelhas. Deus me chamou, Deus me enviou ao mundo com o objetivo de arrebanhar o seu povo e reuni-lo. E eu, como fiel pastor enviado pelo Pai,
estou cumprindo o meu ministério. Eu entro pela porta. Esses líderes religiosos estão pulando o muro e estão assacando o rebanho. Se você gostou deste vídeo e quer continuar sendo abençoado com mais conteúdos poderosos, não se esqueça de se inscrever no canal Ecos da Salvação. Isso ajuda você a não perder nenhum dos próximos vídeos com pregações impactantes do Reverendo Augustus Nicodemos.